Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o juiz do trabalho, José Roberto Dantas Oliva, sobre os novos desafios do combate ao trabalho infantil. Bom, os números mostram aí que a modalidade de aprendizagem que é permitida a partir dos 14 anos de idade vem crescendo no país. No entanto, o senhor tem dito que a fiscalização da forma como ela está orientada no Brasil acaba estimulando uma falsa aprendizagem. Como é que isso acontece, juiz José Roberto? Nós temos que tomar muito cuidado com isso para não acabar institucionalizando a falsa aprendizagem. Sim. Por quê? A aprendizagem verdadeira é aquela que exige ensinamento técnico, profissional, metódico, que tem ampliada a complexidade das atividades desenvolvidas pelo aprendiz, que ao seu final vai outorgar um certificado de qualificação para aquele adolescente ou jovem aprendiz. E o que está acontecendo? A lei exige que para que seja considerado aprendiz, a atividade demande formação técnico-profissional metódica. Entretanto, a regulamentação da lei remete para a classificação brasileira de ocupações, que traz algumas atividades que não exigiriam absolutamente nenhuma qualificação, como atividade que pode ser utilizada na base de cálculo para aprendizagem. E eu exemplifico. Empacotador de supermercado. Eu não consigo enxergar alguém aprendendo a ser empacotador de supermercado. Quanto tempo demora e qual a ampliação de complexidade que haverá? Está na CBO como uma das atividades que exigem aprendizagem, que demandam qualificação profissional. Outra extremamente preocupante, cortador de cana-de-açúcar, cortador manual de cana-de-açúcar. Desde a época da escravidão que o corte manual da cana-de-açúcar é feito da mesma forma e não demanda nenhuma qualificação profissional. Então, há uma necessidade premente de a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego ser revista, sob penas de nós estarmos estimulando essa falsa aprendizagem. Tudo bem, se diz, não vai ser aprendiz de empacotador ou de cortador de cana-de-açúcar. Existe o arco ocupacional que permite que seja aprendiz em outras atividades. Mas imaginemos, por exemplo, uma destilaria de álcool ou de açúcar que tenha 4.000 cortadores de cana-de-açúcar e 200 pessoas trabalhando na indústria, na parte administrativa. 4.000 cortadores, se você tirar o mínimo, utilizar na base de cálculo esses 4.000 e considerar o mínimo de aprendizagem, que seria 5%, o número já seria elevadíssimo e tomaria toda a parte administrativa ou industrial. Então nós precisamos repensar essa questão. Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a rede de proteção, todos são órgãos parceiros que devem atuar em rede nesse sistema de proteção, mas é necessário que essa CBO seja revisada com urgência. Fica aí a sua sugestão, então. Bom, o trabalho infantil hoje está mais concentrado, como nós já vimos, na agricultura familiar, no trabalho infantil doméstico e, diga-se de passagem, na informalidade. Há até quem diga que as grandes empresas não usam mais jovens, mas terceirizam o trabalho infantil. E eu gostaria de saber do senhor qual é a punição para os dois casos. A solução passaria pela responsabilização de quem está no final da cadeia produtiva? Não tenho dúvida que sim. Nós temos visto aí terceirização e até quarteirização de atividades que, da forma como são desempenhadas, e não é só trabalho infantil, mas o trabalho infantil é ainda mais grave, são afrontas à dignidade da pessoa humana. Temos visto grandes redes de lojas, confecções e outras atividades em que a empresa não aparece num primeiro momento, mas a produção dela está sendo feita por trabalho infantil, por trabalho escravo. Sim. Então nós precisamos sim lutar contra isso, responsabilizar a cadeia produtiva em toda a sua extensão, né? E digo mais, até lutar para que essas empresas
não tenham, em termos de competitividade, né, tenham afetado essa relação de competitividade, que as pessoas não adquiram produtos que demandem utilização de trabalho infantil. Certo. Bom, o Brasil assumiu o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2020 e, pelo visto, não vai conseguir cumprir essa meta. Fazendo um balanço, o que funcionou e o que deveria ser mudado, na sua opinião, no que diz respeito ao combate ao trabalho infantil no Brasil? Já foi dito que nós temos uma das melhores legislações do mundo, bastaria cumpri-la, né? Existem alguns pequenos pontos que precisam ser alterados. Eu diria, inclusive, que nós poderíamos, por exemplo, aplicar sanções, não só trabalhistas, mas de natureza civil também, àqueles que explorassem o trabalho infantil. Exemplifico. Se para um adulto os direitos trabalhistas seriam X, em caso de exploração do trabalho infantil, esses direitos trabalhistas deveriam ser duplicados, até triplicados. A questão deveria envolver, até de ofício, indenizações por danos morais que são causadas a essas crianças e adolescentes explorados, que têm frustrado a sua infância e também a perspectiva de um futuro melhor. Enfim, precisaríamos intensificar, modificar esse ritmo de desaceleração. A erradicação vinha bem até alguns anos atrás, mas de fato, se continuar desacelerada como está em 2020, não conseguiremos erradicar todas as formas, e nem em 2015 as piores formas, que também foi um compromisso assumido pelo Brasil perante a Organização Internacional do Trabalho. Muito bem, juiz José Roberto, nosso tempo está quase se esgotando, mas eu ainda gostaria que o senhor respondesse a uma última pergunta. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem ajudar no combate ao trabalho infantil no Brasil? Denunciem. E não, eu digo que há uma necessidade muito grande de conscientização. Trabalhar precocemente não é bom. Na verdade, nós precisamos deixar que as crianças, repito, brinquem, e que os adolescentes e os jovens se preparem adequadamente, porque senão eles só conseguirão obter, nesse mundo globalizado, desemprego ou, no máximo, subemprego. Como é que nós podemos denunciar? Existe a ouvidoria da Justiça do Trabalho, existem os conselhos tutelares, existe o Ministério do Trabalho e Emprego, existe o Ministério Público do Trabalho, enfim, existe o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que você pode ligar de qualquer lugar do país, se identificando ou não, fica a seu critério, e fazendo denúncias. Então, não podemos encarar com naturalidade, por exemplo, crianças trabalhando em faróis, em esquinas, sendo explorados. Então, é preciso ver e enxergar o problema. A questão é que às vezes a gente vê, mas não enxerga porque encara aquilo com naturalidade. Então eu creio que a solução passa por essa conscientização. Juiz José Roberto, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, eu estou extremamente honrado, como já disse. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre os novos desafios do combate ao trabalho infantil com o juiz do trabalho, José Roberto Dantas Oliva, que é membro da Comissão Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!